Tá certo. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a professora Diana, no Departamento de Tocoginecologia. Atualmente eu sou presidente da Comissão Eleitoral para a consulta à superintendência do CAISM. Eu estou aqui acompanhada dos outros membros dessa comissão. Hoje nós iniciamos a série de apresentações de propostas e debate da consulta à comunidade para a escolha do superintendente do Hospital da Mulher, professor Dr. José Aristodemo Penotti, CAISM Unicamp, para a gestão 2023 e 2027. Então, essa é a primeira de uma série dos 3 debates que nós vamos realizar. Nós optamos, então, a comissão eleitoral optou pela realização de 3 eventos. Então, hoje nós estamos fazendo um evento no período da tarde para acolher, então, os trabalhadores, alunos e docentes que poderiam estar se disponibilizando no período da tarde. Amanhã nós faremos um debate, a nossa apresentação no período noturno, às 8 horas, e na quinta-feira, por ocasião da comemoração do Dia da Mulher, nós entendemos que seria um evento interessante a gente estar juntando, então, a participação do público que vai estar online para a apresentação das discussões sobre o Dia da Mulher na reunião do Departamento de Tocoginecologia, que é na quinta-feira, às 10h30. Então, logo a seguir dessa apresentação sobre o Dia da Mulher, nós, então, faremos o terceiro encontro com a apresentação, então, da chapa que está se dispondo aí para a eleição. Então, o nosso debate, a nossa discussão aqui vai proceder da seguinte forma. Nós faremos, inicialmente, o Dr. João Benini, que é o candidato da única chapa que foi inscrita de forma regulamentar. O Dr. João Benini terá 10 minutos para apresentação e propostas. A seguir, a gente vai partir, então, para a abertura do debate. Nós estamos prevendo, inicialmente, 3 blocos de discussão. Um primeiro bloco para que o Dr. João responda as perguntas enviadas pelo Google Forms. A seguir, um segundo bloco para perguntas e respostas do chat. E, por último, a gente vai abrir para os participantes que estão online nesse momento, através de seus e-mails institucionais, para se quiserem fazer manifestações ou perguntas. Obviamente, isso pode ser flexibilizado de acordo com o número de perguntas e tempos de resposta que a gente for avaliando ao longo do debate, mas a nossa intenção é fazer esse encontro ter 1 hora de duração. Tudo bem? Então, alguém mais da comissão gostaria de falar alguma coisa? Tudo certo? Então, o Ricardo hoje está aqui me ajudando, me auxiliando na moderação desse debate. Denis, por favor. Doutora Diana, obrigado pela palavra. Boa tarde a todas e a todos. Eu só quero lembrar que o acesso a esse debate se dá por meio da conta Unicamp. Portanto, se vocês que estão presentes aqui souberem de alguém que não está conseguindo entrar, provavelmente é porque essa pessoa não está utilizando uma conta @Unicamp. Tá bom? Só isso. Obrigado, professora. Muito bem lembrado. Lembrando também que a votação ela se dá através do e-mail oficial, da conta Unicamp. Então, no final, nós vamos dar as instruções sobre o processo de votação. Então, o professor Dr. João Renato Benini Júnior, do Departamento de Tocoginecologia, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar junto à comunidade desse momento, um momento tão importante. Eu vou deixar, então, a palavra com o senhor tem aí cerca de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, professora Diana e demais membros da comissão. Eu quero parabenizar, inclusive, a comissão pela diligência, pela forma como tem conduzido todo esse processo de consulta da comunidade, que é tão importante aí para todos, pacientes, colaboradores, alunos, para a sociedade de um modo geral, tá? Então, agradeço e parabenizo a condução aí desse processo. Eu optei por fazer essa minha exposição de formato mais livre, até porque eu quero dar o máximo de tempo possível para que eu possa escutar aí as perguntas que venham da própria comunidade e que nós possamos interagir da melhor maneira possível e o maior tempo possível, tá? Então, só queria iniciar, então, agradecendo a confiança de todos,
por ter permitido que eu me candidatasse, né, por ter tido a minha inscrição aceita, né, como candidato. Sou candidato único, mas acho que isso não muda nada, né? Acho que tendo 1, 2, 3, 4, 5 candidatos, a seriedade com que nós temos que encarar esse momento é a mesma, tá? Então, eu vou fazer uma pequena apresentação do porquê eu estou pleiteando, né, essa indicação aí ao cargo de superintendente, né? Então, meu nome é João Renato Benini Júnior, atualmente ocupo, né, o cargo na universidade, né, a minha lotação é como professor, né, do Departamento de Toxicologia da Faculdade de Ciências Médicas, tá? Mas eu tenho uma história na Unicamp que começa em 96, né? Então eu tenho 44 anos atualmente, já passei mais da metade da minha vida aqui, né, vinculado a esta universidade pela qual, né, que eu tenho um grande apreço, né, que eu prezo tanto, né, em especial a nossa unidade aqui, o CAISM, né. Então, eu entrei em 96 como aluno de graduação, eu fiz o curso de medicina, terminei a minha graduação em 2001, e durante a graduação tive a oportunidade de já ter algum contato com o CAISM, no internato e até antes, né, por interesse pessoal mesmo. Eu sempre me interessei muito por essa parte de saúde da mulher, do recém-nascido, e eu tinha um interesse particular nisso, né. Mas depois, quando eu acabei a minha graduação, em 2002, eu comecei meu curso de residência médica aqui, né, no CAISM, e aí mergulhei e nunca mais saí daqui, né? Então, eu fiz uma residência médica de 3 anos de ginecologia e obstetrícia, depois mais um ano a especialização em ultrassonografia, depois mais um ano de especialização em medicina fetal, né? Então, assim, depois que eu acabei essa minha formação, né, acadêmica, eu acabei sendo contratado como minha primeira formação acadêmica aí, né, de especialização. Fui contratado como médico assistente do serviço de ultrassom, inicialmente como no quadro FUNCAMP, depois no quadro PAEP. Durante esse período, enquanto médico, eu fiz a minha pós-graduação, né, meu mestrado, meu doutorado, também aqui no departamento de toxicologia, né, na pós-graduação da toxicologia. Então, assim, enquanto acadêmico, né, eu tive a oportunidade de, dentro da universidade, ocupar todos os postos possíveis e imagináveis. Então, fui aluno de graduação, fui aluno de iniciação científica, fui aluno de residência médica, eu fui aluno de extensão, fui aluno de pós-graduação, fui contratado como médico assistente e como médico docente. Então, nessa parte de formação e de atuação médica, eu realmente tive a oportunidade de passar por todos os postos possíveis, né? E durante a minha trajetória, né, já como médico assistente, eu comecei a me interessar por essa parte administrativa aqui dentro do hospital, né? Acho que um dos pontos de destaque do nosso hospital é justamente essa questão de gestão, né? A gente tem uma unidade que tradicionalmente tem uma gestão muito eficiente, né? Enfim, e me interessei por isso e tive a oportunidade também, né, de nessa carreira administrativa galgar os mais diferentes postos possíveis, tá? Então, eu pude ajudar, né, na coordenação, né, na organização da sessão de ultrassonografia. Depois eu fui o diretor do serviço de imagem, ainda como médico assistente. Depois, quando eu entrei como docente, foi justamente na troca, né, de gestão aqui na superintendência, e eu fui convidado como docente, então, a assumir a divisão de apoio, a DAAP, né? Não fiquei muito tempo, porque durante minha trajetória na DAAP eu fui convidado, em seguida, a assumir a diretoria administrativa do hospital, e depois vim para a diretoria associada, que hoje em dia no organograma não existe mais, né? Atualmente eu ocupo aí o posto de coordenador de administração hospitalar, né? Então, o único cargo, sim, que eu não ocupei mesmo até agora foi de superintendente. Então, assim, por conta de toda essa minha trajetória, né, como aluno, como médico, como docente, também por conta da minha carreira administrativa, são mais de 10 anos que eu estou formalmente designado para ocupar um posto aqui dentro do hospital administrativo, eu me considero no momento apto a tentar utilizar, né, dessa experiência que eu adquiri, tanto na parte assistencial quanto na parte docente, né, de ensino, de pesquisa, e também, obviamente, na parte administrativa, trazer uma visão integrada, né, do funcionamento do hospital e tentar usar isso em prol de melhorias aqui para a nossa comunidade, né? Isso, eu acredito que eu esteja num momento muito interessante na minha carreira para assumir essa função, né? Então, é por isso que eu me incentivei, né, também apoiado por outras pessoas, né, a me candidatar
a essa indicação aí para assumir a superintendência do hospital, que é um cargo que realmente tem muita importância estratégica para a nossa unidade, obviamente, né? Então, eu tenho conversado nos setores já, feito algumas conversas, e estimulei que todo mundo participasse do debate, porque agora, realmente, assim, feita essa apresentação, gostaria de ouvir mesmo a comunidade, já recebi alguns questionamentos aí nas conversas que eu tive, tá? Então, eu queria debater. Projetos para o hospital, né, existem vários, tá? A gente realmente, assim, passamos aí nos últimos anos por algumas crises externas, né, financeiras, o próprio país, né, passou por alguns momentos turbulentos financeiros, muito complicados. Depois enfrentamos uma pandemia, mas ao longo desse período, o que me deixa satisfeito em relação à gestão aí que está se encerrando, da qual eu participei, né, diretamente, foi que a gente conseguiu sempre manter o hospital recebendo investimentos, né? Então a gente conseguiu trabalhar muito essa questão do parque tecnológico, né? Estamos iniciando um ciclo de obras que precisam trabalhar agora na questão de ambiência e de aspectos físicos do hospital, né? E também agora essa questão de tentar qualificar a assistência, né, com novos produtos, insumos, incorporação de novas tecnologias, que eu acho que essa é a missão aqui do nosso hospital, né? Oferecer para a sociedade o que existe de melhor em termos de assistência, de ensino e de pesquisa, tá? Então, eu estou aberto agora a ouvir as perguntas e debater com a comunidade, né, tentando esclarecer aí da melhor maneira as propostas que eu tiver para essa condição aqui dos Thomas nesse próximo ciclo de gestão. Então, muito obrigado. Obrigada, professor João. Bom, então agora nós vamos seguir para as atividades de debate. Nós, então, planejamos 3 blocos. Esse primeiro bloco, que nós vamos ler as perguntas que forem endereçadas a esse debate no período da tarde, e aí o doutor João terá 5 minutos para a resposta, e a seguir nós passaremos para as perguntas que as pessoas que estão online estiverem enviando pelo chat. E essas perguntas serão lidas por ordem de chegada. E aí a gente abre, então, o terceiro bloco para as perguntas ao vivo das pessoas que quiserem participar. Professor João, só gostaria de fazer uma colocação? É só um esclarecimento, professor Diana, por gentileza. Então, você vai ler algumas perguntas e depois vou ter 5 minutos para responder todas essas perguntas, só para eu poder me programar para fazer a anotação aqui do... Exatamente. É isso? A gente vai ter 5 minutos para você elaborar a sua resposta, tá bom? Pois não, obrigado. Tá bem? Então, nós Perfeito, obrigado. Estamos usando a tecnologia a nosso favor, então estamos inovando, e aí oferecemos, então, para a comunidade, na última semana, a possibilidade de enviar perguntas prévias para o debate via um formulário Google, então, solicitamos nesse formulário que a pessoa indicasse se gostaria ou não que essa pergunta fosse lida em algum dos 3 debates. Então, agora a gente vai passar, o Ricardo vai, então, fazer a leitura das perguntas que foram selecionadas para esse debate. Ricardo, quantas perguntas são? São 4. Tá? Por favor, então. São 4. Essa primeira pergunta é do Cleiton. A primeira pergunta é do Cleiton, servidor da assistência. Sabendo que o setor de radioterapia está defasado, usando as tecnologias de tratamentos dos anos 80 e com aparelhos com tecnologias também dos anos 80, qual a sua proposta para a modernização da radioterapia a fim de equiparar-se na excelência do tratamento do câncer que o CAISM e em outros setores? Pode as 4 perguntas. Ajuda? Sim. A outra pergunta é da Viviane, servidora da assistência. Sugestão: que os enfermeiros e técnicos em enfermagem possam eleger a diretoria da divisão de enfermagem. A Tatiane, servidora também da assistência. Sugestão: aproveitar a oportunidade e apresentar para a comunidade o modelo de gestão do CAISM, organograma, a organização administrativa, abordar o papel do CAISM no Estado, na cidade e as questões de referenciamento de pacientes, principalmente com o fechamento da porta do pronto atendimento. Silvia,
também por servidora da assistência. Minha sugestão é em relação à climatização das enfermarias. Tem sido desafiador prestar uma assistência de qualidade para todas as clientes, mas em especial as que ficam isoladas por suspeita de ou confirmação de Covid. As clientes e nós funcionários sofremos com a alta temperatura local, que infelizmente acaba impactando na qualidade da assistência prestada. Alguém precisa olhar com carinho essa situação, pois é uma questão de bem-estar para todos, principalmente para aquelas clientes que ficam acamadas ou isoladas. Bom, então a gente tem quatro demandas aí bastante complexas, né? A questão da radioterapia, do organograma, da climatização e de eleger da DIVEM. Posso eleger a diretoria da DIVEM. A gente está com um tempo bastante flexível, acho que se passar um pouquinho, 5 minutos, não tem problema. João, por favor, fique à vontade. Perfeito, obrigado. Então, vamos em relação à questão da radioterapia. De fato, né, esse é um ponto que é crítico, né, para o hospital, essa questão da renovação do parque nosso aí de equipamentos de radioterapia. Né? Então, a gente faz parte aí, né, nós somos um centro de atendimento oncológico, né? Nesse centro pressupõe que a gente ofereça para os pacientes todas as etapas de um tratamento oncológico, tá? Então, passando pela cirurgia, pela quimioterapia e, obviamente, aí pela questão da radioterapia e depois a questão dos cuidados paliativos, enfim, né? E, de fato, essa questão dos aceleradores, ela tem nos incomodado já há muito tempo, tá? A gente conseguiu ter um avanço, por exemplo, na questão da braquiterapia, que nós conseguimos, né, renovar o equipamento de braquiterapia nos últimos anos. Entretanto, essa questão da teleterapia, né, da radioterapia, a gente não conseguiu resolver, não foi por falta de vontade, né, de entender que isso precisa ser feito, porque realmente, assim, se apresentaram algumas soluções no início, né, desse ciclo de gestão, nós fomos atrás disso. Então, tinha uma proposta do próprio Ministério da Saúde de soluções, né, de radioterapia para os diferentes locais aqui do país, mas por conta de entraves administrativos internos, aí, inerentes até a própria máquina pública, né? O equipamento de radioterapia, ele não é só o custo dele, não é só o preço, que ele é muito caro, ele exige toda uma estrutura, né, de certificação, né? Tem a questão também dos órgãos externos que avaliam essa questão de energia nuclear, quer dizer, então tem uma série de entraves que o próprio Ministério propôs, né, soluções que não conseguiram se concretizar. Né? Então a gente entrou, pleiteou, né, para que nós fôssemos candidatos a receber essas máquinas, né, que foram compradas para o Brasil como um todo, mas isso, infelizmente, não só, né, por um problema nosso interno, também por um problema externo, acabou não se viabilizando. Então nós decidimos que nós temos que procurar e angariar recursos para isso. Então, a nossa equipe de captação já há algum tempo vem trabalhando muito forte isso na questão, na captação de recursos extra-orçamentários, tá? Então, a gente está muito próximo de viabilizar, né, de conseguir juntar um montante financeiro para que a gente possa fazer a aquisição de um novo acelerador linear, e não só a aquisição do aparelho, né? Fazer toda a reforma necessária na Casa Mata para que você consiga colocar esse aparelho para funcionar, né? Porque realmente exige toda uma estrutura que não é simples, tá? Não é simples, tá? Então, assim, em termos da radioterapia, a resposta é: isso já está realmente no planejamento da atual gestão, que está se encerrando, mas eu espero, né, em sendo indicado, que eu possa dar continuidade, porque está muito próximo de a gente conseguir viabilizar, porque realmente é uma necessidade que é muito premente, né? Não dá mais para, assim, a gente tem que estar com uma máquina só praticamente, né? E que quando quebra tem que encaminhar pacientes para outras unidades, isso atrasa o tratamento, quer dizer, não é uma solução adequada, né? O problema é que a nossa estrutura de financiamento, ela teoricamente preveria, né, que a própria reitoria, a universidade nos ajudasse, mas assim, são tantas demandas, né? Agora que a universidade está num momento um pouco mais favorável do ponto de vista financeiro, mas anteriormente isso não era a realidade, né? Então, nós estamos aí muito próximo de viabilizar isso com recursos captados de maneira orçamentária, tá? Em relação a essa questão da divisão de enfermagem, né, eu tenho conversado com os colaboradores da DIVEM
E esse assunto, ele surge mesmo, essa questão assim, da indicação de quem será o coordenador geral aí, de enfermagem do hospital, né? Assim, esse foi um assunto que foi muito discutido na consulta anterior que houve à comunidade, né? No HC também houve essa discussão, né? E existia uma tradição em relação a isso aqui dentro do próprio hospital, mas que, assim, as coisas tiveram que ser revistas, né? Tiveram que ser revistas. Então, assim, a minha proposta inicial é a gente trabalhar alinhado com as portarias de criação do próprio hospital aqui, que prevê que os coordenadores de divisão são cargos de confiança, né? Que tem que ser indicados pela própria superintendência, tudo. Mas, assim, o que eu tenho dito também, né, é que quando essa pergunta chega para mim, eu sempre fico pensando assim, né, por que a gente, né, tá tendo essa pergunta, né? Eu peguei assim os dois modelos aqui no hospital, tá? Um em que havia essa questão da própria de vem indicar alguém, o outro que a superintendência designou. E assim, eu estou enxergando essa pergunta dos colaboradores da gente de uma outra forma, tá? Eu estou entendendo que é o seguinte, em verdade, talvez o que esteja sendo colocado é que talvez a gente precise rever aí os canais de comunicação da divisão de enfermagem com a própria superintendência, né? Então, eu não acho que seja o preposto coordenador geral que vai resolver todos esses problemas de comunicação, né? Eu percebo também isso como uma colocação no sentido assim, olha, a gente está querendo sugerir alguém também porque talvez as coisas tenham que partir mais da gente, né, de baixo para cima do que de cima para baixo, né? Então, esse compromisso eu posso assumir, independente de quem seja o gerente geral da divisão de enfermagem, né? Eu, como superintendente, já estou sendo indicado pela comunidade, né? Essa discussão. Então, eu não pretendo mudar isso, porque eu acho que eu mesmo posso resolver essa questão da comunicação, né, da horizontalidade e tudo, de uma outra maneira, que eu acho que vai me deixar mais confortável para poder tomar decisões junto com as outras divisões do hospital. Então, por exemplo, a divisão de enfermagem, nessa nova certificação do hospital, a gente reviu uma série de questões, né, e hoje ela está junto da coordenadoria de assistência, né? Então, a gente adotou um modelo mais parecido com outros hospitais, nós fizemos consultas, né, e fomos analisar isso. O modelo mais, assim, então, a divisão de enfermagem hoje, por exemplo, está junto com a onco, com a gineco, com a obstetrícia, com a neonatologia, com a própria divisão de apoio, assistência e pesquisa, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira mais uniforme, e eu acho que esses problemas que eu enxergo aí não é quem indicou, o que eu posso assumir o compromisso é o seguinte: se eu realmente sou um superintendente, estou alinhado com a comunidade, eu não vou colocar ninguém que não tenha uma boa comunicação com os próprios colaboradores da enfermagem, né? Então, a minha colocação é essa: a gente não pode, acho que, mudar, assim, criar particularidades aqui dentro, porque num primeiro momento, essa questão de você falar, estou indicando a divisão, parece que dá uma certa autonomia, mas assim, pode ter uma série de efeitos reversos, né? Porque pode ser, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar com ferramentas de TI, por exemplo. Então, eu preciso de pessoas aqui próximas a mim que também estejam alinhadas nesse sentido, né? Se tem uma pessoa que tem que não concorda tanto com a minha maneira de me comunicar com as outras pessoas, isso pode causar dificuldade. Ao invés de aproximar a divisão de enfermagem da superintendência, pode até isolá-la, né? Então, assim, eu preciso de um perfil de gerentes aqui mais ou menos uniforme, né? Então, acho que isso, fazer diferente para algum outro local, eu fico um pouco desconfortável com isso, tá? Então, essa seria a minha colocação em relação à segunda pergunta. Em relação à apresentação do organo... João, desculpa. A gente teria que encerrar esse bloco e passar para o próximo bloco, que seria de perguntas do chat. Nesse momento, nós não temos nenhuma pergunta no chat. O terceiro bloco será a consulta, a gente vai abrir para as pessoas que quiserem se manifestar, a partir da sua manifestação, pela solicitação que a gente vai fazer a partir da mãozinha que tem aqui embaixo na tela. Quem apertar a mãozinha está indicando que gostaria de falar. Então, eu vou permitir, então, que você tenha mais um tempo para completar a sua resposta. Enquanto isso, aquelas pessoas que quiserem se manifestar oralmente, elas podem, então, apertar a mãozinha, que a gente vai saber e vai seguir a ordem pela fila, ok?
Então, você ainda tem mais duas questões aí para falar sobre, né? A questão da climatização e do organograma. Vou te dar mais, então, um tempo, enquanto as pessoas que estiverem interessadas se manifestam apertando a mãozinha para a gente criar uma fila. Obrigada, João. Eu peço desculpas, você comentou que havia uma certa flexibilidade, eu acabei me empolgando um pouco, né? Alguma flexibilidade, mas não uma flexibilidade total, né? Desculpe. Vou tentar ser mais objetivo. Em relação à questão do organograma, isso está definido, isso está no portal da universidade, né? Eu acho que é o seguinte, eu vou disponibilizar aqui um link, tá, no próprio chat, para que as pessoas possam acessar o organograma, até para a gente focar em outra coisa que eu acho que é mais importante, que é essa questão do papel do CAISM dentro do Estado, tudo, né? Que é uma coisa extremamente complexa, tá? Mas, assim, a pandemia veio para mostrar isso, né? Que a gente precisa realmente organizar os serviços, né? No serviço de atenção primárias, né? Mais de saúde mais básica, e aqueles de alta e média complexidade, né? Então, a gente ficou muito claro, né? Porque a própria CROSS, né? A Secretaria Estadual de Saúde, ela precisava de ter esses leitos de alta e média complexidade disponíveis por conta dos casos que houve de Covid, enfim. Mas não só por isso já era uma demanda antiga, né? Então, nessa seara, a questão do referenciamento do PA é extremamente estratégica e necessária, né? Por uma série de motivos, né? Primeiro que a nossa licença de funcionamento aqui do nosso hospital não prevê um pronto-socorro formalmente, né? Então, assim, o PA foi trazido para cá como uma solução para o fato de ele estar lá no HC, que também não era uma boa solução, né? Então, entendeu-se que era melhor trazer ele para cá. Mas o PA veio para cá sem uma planta, né, específica, sem uma regulação, né, uma autorização específica para funcionamento, e sem até um financiamento, né? E na pandemia a gente já começou a ficar um pouco, né, evidente isso, e depois que a gente começou a própria reforma da neonatologia, a gente viu que não tinha mais como a gente sustentar um hospital, né, com a complexidade do nosso hospital, com um PA de porta aberta. Porque tudo aquilo que eu regulava via NIR, né, Núcleo de Interregulação, e CROSS durante o dia, né, ou durante a noite, ali nas enfermarias, todo esse planejamento era furado porque as pacientes eram orientadas a procurar o PA, e o PA era totalmente aberto, não referenciado, então isso furava todo o nosso planejamento, né? Então, essa questão do referenciamento, ela parece que ela é um pouco cruel no primeiro momento, né? Porque você fecha um acesso, mas em verdade não, é o contrário, é uma medida que ela garante para as pacientes que precisam de um leito de maior complexidade, que esse leito esteja disponível, né? Então, por exemplo, a própria CROSS, a própria DRS, quando eles entenderam qual que era o nosso planejamento, que não era fechar o PA e sim diferenciá-lo, eles também se colocaram de acordo porque facilitou muito a vida para eles, tá? Então, eu vou destacar essa questão que perguntou do PA, porque eu acho que isso é um ponto que eu percebo nas conversas também, que precisa de bastante esclarecimento para a comunidade, tá? E, por fim, a boa notícia, né? Em relação à climatização das enfermarias, esse também foi um dos primeiros projetos, né, que na primeira gestão do Luiz Otávio, ele correu, né, nós fomos atrás, junto com o professor Tadeu, de conseguir financiamento para tentar resolver isso, porque isso já era um problema, né, naquela época, né, e continua sendo, mas já era um problema. Mas, por conta do estrangulamento financeiro, isso não se viabilizou. Fomos atrás de captação de recursos externos, mas, assim, também não era fácil você conseguir angariar os recursos para tocar uma obra desse porte, né? Os próprios parlamentares, eles ficam, né, tem mais dificuldade, eles preferem, muitas vezes, por exemplo, indicar recursos para aquisição de equipamento, que é uma coisa muito mais viável, muito mais rápida de chegar, né? Então, a gente ficou com esse projeto tentando viabilizá-lo, mas a boa notícia é que ano passado, né, nós conseguimos contratar uma empresa, fizemos um projeto para o bloco, né, de internação como um todo, né, levamos isso para a reitoria, e a reitoria acatou a nossa demanda e provisionou recursos. Então, nós temos já o projeto aprovado, recursos provisionados, para que já encerrando esse primeiro ciclo nosso de obras aqui, né, que não primeiro ciclo, mas esse ciclo atual de obras aqui que nós estamos fazendo na neonatologia, por exemplo, a gente possa iniciar esse ciclo aí de investimentos, por exemplo, na climatização do bloco de internação, que realmente é uma questão extremamente necessária. Então, essa é a boa notícia. Obrigado. Obrigada, professor João. Bom, nós não temos nenhuma pergunta no chat e ninguém demonstrou interesse em fazer a pergunta oralmente. Como nós ainda temos alguns minutos aí, cerca de 15, 20 minutos, antes de encerrar,
Eu tenho uma questão, João, que ela dialoga um pouco sobre essa questão do organograma e sobre o pronto atendimento. Acho que esse estranhamento que tem em relação ao fechamento, na verdade, não é um fechamento que, como você está explicando, nunca abriu, né? Mas eu acho que o ruído que tem em torno disso é por causa da dificuldade que a comunidade interna e externa tem de entender qual que é a real missão desse hospital. E não acho que seja uma dificuldade de entendimento só por ignorância, acho que não é isso. É porque realmente a universidade, ela ao longo do tempo, ela tem mudado o seu papel junto à sociedade, né? Então, talvez a nossa missão também esteja em desenvolvimento. Então, eu gostaria de ouvir do senhor como você enxerga essa missão da universidade, né, do hospital, do setor da área da saúde, para a comunidade, e qual seria o papel do CAISM nesse contexto de inter-relação da universidade com a comunidade. Olha, assim, eu vejo o CAISM como um hospital assim que ele tem um papel de destaque nessa questão assistencial, né? Mas sempre isso tem que vir acoplado, né? Tem que manter isso, mas sempre vir acoplado, obviamente, às questões de ensino e de pesquisa, né? O problema que a gente tem, claro que assim, seria muito interessante, seria o ideal que a gente tivesse uma unidade, né, enorme, com disponibilidade de leitos, né, que a gente pudesse acolher e acatar todo mundo. Mas, assim, a própria regulação, né, a regulamentação do Sistema Único de Saúde, né, no qual nós estamos inseridos, ela não prevê que as coisas aconteçam dessa forma, né? Então, ela define bem o que é papel do município, o que é papel do Estado, né? O que são as unidades, até o que é papel do governo federal, né? O que são as unidades de atendimento, né, que estão no PAB, né, que é o Plano de Atenção Básica, e aquilo que está dentro da atenção de média e alta complexidade e de ações estratégicas, né? Então, são essas as principais linhas de financiamento que o SUS prevê, né? Então, por exemplo, do jeito que a nossa estrutura é montada, se eu ofereço aqui dentro do hospital procedimentos, né, e atuações, né, atos para os quais eu não estou contratado, eu não consigo nem faturar isso junto ao próprio SUS, né? Então, eu começo a direcionar recursos para um atendimento que ele está sendo necessário, né? Eu não tenho dúvida, às vezes você precisa de atendimento mais básico, a gente fez isso durante muito tempo, só que eu direciono esse recurso na hora de demonstrar para o Estado que eu usei o dinheiro que ele me mandou para fazer aquilo, ele não vai reconhecer, ele mesmo não reconhece, né? Então, isso gera uma complicação, porque aí é o seguinte, né? Eu entendo que a gente tem um papel social, tudo, mas a gente tem que tomar um certo cuidado nessa questão do nosso voluntarismo, porque a realidade financeira nossa ela é muito diferente, né? Então, o próprio SUS, ele teve dificuldades nesses 30 anos aí, que ele é um pouco mais, né, desde a nossa Constituição aí que ele existe, de se renovar e manter o seu financiamento, né? Então, não à toa foram criados programas, linhas de crédito diferentes, né, programas de incentivo, a qualificação, que vem para suprir essa demanda. E a gente fica numa sinuca, né, porque a gente gostaria de poder fazer mais, né, só que, entretanto, a gente não é pago para isso. E aí a gente cria um círculo vicioso que simplesmente pode colapsar a unidade, né? E aí eu não vou conseguir fazer nenhuma coisa nem outra, porque eu acho que o pior cenário que a gente pode ter, né, é a gente querer fazer um pouco de tudo e não fazer nada bem feito, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa mesmo, assim, com o futuro da unidade, né? Então, acho que a gente tem que procurar fazer aquilo que está dentro da contratualização, demonstrar para os órgãos competentes aí, né, de financiamento o que está acontecendo, né? Que a gente está fazendo isso, suprindo isso, mas a gente percebe, de ver que está tendo uma demanda em outras áreas, né? E tentar alinhar, porque, infelizmente, a realidade que se apresenta é o seguinte: a gente precisa comprar insumos adequados, a gente precisa de ter instalações, equipamentos adequados, nós precisamos
remunerar as nossas pessoas aqui de maneira adequada, né? E a gente precisa de financiamento para isso, né? Então, o que eu enxergo é que existem papéis bem definidos. Então, assim, não é só o que a gente quer fazer aqui no hospital, né? Nós temos que obedecer o que a própria sociedade, né, no conjunto de legislação que foi criado por meio de seus representantes no parlamento, tudo, quer que a gente faça, né? E no momento, o que a própria sociedade está dizendo para nós é o seguinte: o CAISM é uma unidade de atendimento de alta e média complexidade, tá? É essa a nossa contratualização com o SUS. O nosso contrato com o SUS não é para a PAB, para a Plano de Atenção Básica, não é, né? Então, tudo que eu queira fazer fora disso, eu estou deixando de cumprir um outro ponto para o qual eu fui contratado. Essa que é a realidade, né? A gente até consegue, por meio de captação, de recursos orçamentários, né, de outras fontes de financiamento, oferecer alguma coisa do tipo. Vou citar um exemplo, por exemplo, a gente tem um ambulatório de planejamento familiar aqui, né, que estaria até dentro de um outro modelo de financiamento, mas assim, a gente tenta ofertar aqui dispositivos diferentes, né, um acesso diferente. Então, isso é um investimento na questão até por conta do ensino, da pesquisa, tudo, né? Mas, assim, a gente não consegue reproduzir isso em todas as áreas, né? Então, por exemplo, essa questão aí, por exemplo, do PA é muito clara, né? As UPAs, né? As UPAs, eles têm UPAs, né, que até que podem ser estaduais, tudo, mas, assim, geralmente elas estão vinculadas ao município ou é um programa federal dentro do município, né? Então, a gente conversou isso, né, com a rede municipal de saúde sobre essa questão de que realmente a gente precisa ter UPAs com ginecologista, né, aqui no município, né? Por que Campinas, uma cidade desse porte, não teria isso, né? Então, eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, na discussão daquilo que nós queremos e daquilo que se espera que a gente faça, né? Então, acho que hoje nós estamos muito caminhando nesse alinhamento de cumprir aquilo que a sociedade pediu que a gente faça. Acho que isso estando acertado, né? O problema é que não está muito, né? Porque a questão financeira está cada vez mais estrangulada, né? A gente pode tentar discutir outros programas, né? Mas não é uma coisa que a gente pode sair fazendo assim só por mera vontade, sabe? Outro exemplo que a gente fez recentemente, nós abrimos um ambulatório de risco habitual aqui no Paraná-Natal por uma demanda do ensino, né? Então estava precisando, a gente discutiu, era viável, né? Então a gente foi lá e conseguiu fazer, né? Mas isso tem que ser muito pensado, caso a caso, pontualmente, com muito planejamento, porque a gente não perca o controle e acabe deixando de fazer aquilo para o qual nós somos efetivamente contratados, né? Então é nessa linha que eu acho que nós temos que continuar trabalhando, e acho que até por isso que nós conseguimos passar aí por duas crises que eu mencionei, né? Duas grandes crises financeiras, né, graves, aí, externas, né? Mais uma pandemia, e o hospital continuou em pé. Claro, houve ajustes, tem muita coisa para melhorar, sem dúvida alguma, mas a gente não parou de investir, né? Não parou de chegar os equipamentos, os financiamentos, né, as obras, a gente está nessa linha, tá? Então, acho que a minha resposta em relação a isso, professor Jean, seria essa, tá? Tá bom, professor João. Eu acho que a gente tem apenas 15 minutos, aí agora a gente não poderia abrir um bloco de perguntas para se aparecerem novas perguntas. Então, vou encerrar as perguntas vindas da comunidade, mas gostaria que o senhor desse algumas palavras finais, e nessa sua fala final, o senhor abordasse quais os desafios que o senhor acha que são previstos aí para o hospital, um hospital terciário, né, desse porte, com tanta importância no cenário local, para a comunidade regional, os desafios que são então postos aí para o próximo quadriênio. Já encerrando sua fala. Perfeito. Legal, obrigado. Olha, assim, a gente pode dividir esses desafios, talvez para tentar organizar a discussão, vamos pensar nos... Está tudo interligado, né? Mas eu começaria falando assim, nós somos um hospital, né? Então, a nossa atividade fim enquanto hospital é fazer uma assistência bem feita, né? Qualificada, né? E aí, funcionar como campo de estágio para que os diversos departamentos, institutos, faculdades da universidade atuem aqui, né? E tenham os seus alunos, os seus cursos, os seus projetos de pesquisa e funcione adequadamente e ofereça um ensino, uma pesquisa de qualidade. Mas eu acho que tudo começa
com uma assistência bem organizada, né, e bem planejada, né. Então, assim, eu vejo alguns desafios, né. Nós conseguimos fazer uma renovação do nosso parque de equipamentos aí na assistência direta, né, macas, respiradores, carrinhos de anestesia, equipamentos de ultrassom, tomógrafo, mas eu acho que a gente conseguiu fazer essa renovação. Tivemos alguns ganhos aí tecnológicos, mas a gente precisa realmente tentar avançar nisso, né? Então, acho que a nossa próxima fase, resolvida essa primeira questão mais urgente, que era o sucateamento do nosso parque, a nossa próxima fase agora tem que ser buscar projetos que tragam equipamentos, né, insumos que qualifiquem a nossa assistência, né? Então, acho que isso é algo que eu pretendo, né, trabalhar muito com as coordenadorias, né, no sentido de trazer projetos que agreguem tecnologia mesmo, né, diferencial, e pode ser, assim, desde o equipamento até um insumo, né, enfim, porque eu acho que, assim, realmente a área da saúde, ela tem essa característica, né, de que realmente a gente tem a obrigação de oferecer para os pacientes o que há de melhor, né, e a inflação hospitalar é muito maior do que a dos outros tipos de inflação que tem, né, e as tecnologias, elas estão cada dia, né, surgindo mais rápido e, né, de maneira, assim, com custos, né, enfim. Então, a gente tem esse desafio de tentar manter o hospital funcionando como um hospital de ponta, né. Então, aí entra a questão do nosso modelo de financiamento, né. Então, a gente é um hospital que atualmente hoje funciona de maneira, né, modelo 100% SUS. Eu acho que isso é excelente, né. Agora, eu vejo espaço aqui no hospital, né, para que a gente tente diversificar um pouco e oferecer mais serviço para outros setores que queiram o nosso serviço, né. Então, essa é uma questão que as outras universidades públicas já resolveram, estaduais, né, a USP, a Unesp, a própria Rio Preto, né. Nesse sentido, a gente tentar diversificar o nosso portfólio de atendimento aqui, mas, repito, né, sem criar um alarde nessa história, nada que conflite com o nosso atendimento SUS, que é a nossa missão base, inicial, enfim. É que eu percebo que a gente pode tentar diversificar, e tem um grupo de pessoas que estaria interessado em ter acesso ao nosso serviço, que é extremamente qualificado, né, e a gente poderia ampliar. Os hospitais que têm, buscar outras fontes de financiamento, né, Rio Preto é um exemplo clássico disso, eles cresceram e hoje em dia eles faturam mais de 100% do contrato SUS dele por conta disso, enquanto que nós faturamos aí chega a 80%, 90%. Então, isso é uma coisa importante, né? Então, a gente tem que trazer as tecnologias, né, e buscar maneiras de viabilizar isso. Então, diversificar o nosso orçamento. Então, tem o que vem da universidade, tem que ver do contrato SUS, tem as emendas parlamentares, né, projetos de pesquisa, projetos de ensino, né, enfim, tentar buscar um portfólio variado aí de financiamento para que a gente possa viabilizar a aquisição dessa tecnologia, porque realmente não tem assistência de ponta hoje em dia sem equipamentos de ponta. O que eu percebo é que nós temos aqui um time assistencial, né, e administrativo extremamente qualificado, assim, pessoas que vestem a camisa, que conhecem, que têm uma vocação aí para o serviço público, sabe? Então, o Caesmir tem isso, né? Mas essas pessoas, para se desenvolverem, né, seu potencial de maneira plena, precisa de um suporte para poder avançar. Então, acho que isso é um ponto importante, né? Temos alguns desafios aí também administrativos que nós vamos ter que encarar, né? Por exemplo, a partir do dia 1º de abril, entra em vigor aí uma nova lei de licitação e contratos, né? Então, isso vai impactar diretamente aí na nossa administração, porque antes, aquilo que nós queríamos fazer porque era algo melhor, agora nós vamos ter que fazer porque é melhor e também porque é imposto, né? Então, vai ter que ser, não vai ter opção, nós vamos ter que fazer, né? Então, isso mexe com toda a estrutura da universidade. Está em andamento aí alguns estudos, né, vendo essa questão do que nós podemos fazer para unificar as compras, né, para tentar fazer tudo de maneira mais planejada, mais organizada. Então, esse é um outro grande desafio que nós teremos aí pela frente, né? Um outro ponto que eu de destaque também, a questão de TI, né? Outro ponto que a pandemia só enfatizou e acelerou, né, foi essa questão das ferramentas, né, de comunicação, né, e informatização. Então, nós estamos caminhando com os nossos sistemas aqui próprios, mas estamos passando por um momento de transição, né, que é a implantação do sistema, né, do HUSE, que é um sistema que vai vir para tentar
uniformizar aqui toda a área da saúde. E isso é extremamente estratégico para nós e vai demandar uma sincronia aí entre os serviços, né, para que a gente consiga implantar o sistema de maneira igualitária, né, com equidade entre os diversos setores, né, do hospital, né? Então, envolvendo a divisão de enfermagem, a divisão de apoio, as divisões médicas, né? Porque hoje em dia a gente tem uma certa simetria, né? Principalmente com a parte administrativa. Então, a gente vai ter que interligar tudo isso. Então, isso não vai ser fácil, isso vai demandar uma certa esforço da comunidade como um todo para entender isso, né? E junto nessa questão da TI, eu destacaria um ponto que aí eu acho que é uma seara que nós podemos explorar e ajudar mesmo a comunidade a ofertar mais serviço para os pacientes que precisam e que estão tendo dificuldade de acesso, que é a questão da telemedicina, por exemplo, né? Então, assim, acho que eu vejo a telemedicina como uma oportunidade que é para a gente otimizar os nossos processos internos aqui de trabalho, né? Eu vejo muito deslocamento de pacientes, às vezes por conta de um resultado de exame, né? A gente precisa implantar isso para otimizar os nossos processos internos, porque a gente teve um enxugamento de quadro aí muito grande nesses últimos anos, por conta de aposentadorias, né? Que não conseguimos obter o mesmo ritmo aí de renovação, de reposição, e a gente, com a telemedicina, pode, então, acertar essa questão interna e também oferecer para outros pacientes que não têm acesso. Então, eu vejo o CAISM, né, com o time que nós temos aqui, se a gente conseguir fazer esse investimento em equipamentos, né, nós vamos conseguir esse investimento aí em TI. Eu vejo o CAISM como uma referência nacional e até internacional de saúde da mulher do recém-nascido, tá? Não apenas uma referência local, aqui, regional, tá? Esse seria o meu sonho de consumo, assim, sabe? Estabelecer a nossa unidade, né? Eu acho que ela até é isso já hoje em dia, em alguns pontos, mas eu acho que isso precisa ser mais destacado, né? E ser mais explorado, né? O CAISM enquanto uma referência nacional para atendimento de saúde da mulher e do recém-nascido. Assim como por exemplo, eu vou citar um exemplo de um serviço que eu mesmo utilizei na minha família, tá? Que é o modelo do Sara Kubitschek, tá? São unidades que têm uma referência nacional, atendem pacientes do Brasil todo, não ficam restritos apenas a uma questão de uma regional, né? Uma questão geográfica, né? Acho que a gente tem potencial para isso, né? Considerando que a gente tem um corpo docente extremamente qualificado, com uma pós-graduação que é CAP 7, né? Que confere um padrão, um standard, né, de qualidade internacional, a gente tem que realmente explorar mais isso e colocar o CAISM no mapa nacional, não que ele não estivesse, mas assim, destacar mais isso, formalizar mais isso. Essa é a minha proposta também. Obrigado. Gostaria de agradecer ao candidato professor João e a todos os presentes nesse primeiro dia de debate e também convidar a toda a comunidade, todo o colégio eleitoral composto pelos colaboradores, discentes, docentes, servidores do Unicamp e FUNCAMP, aos departamentos da FCM e da Faculdade de Enfermagem, a participar da consulta para o novo superintendente. Amanhã teremos um novo debate às 20 horas e no dia 9 às 10h30, também em formato online, onde vai ser apresentadas as propostas e os debates do candidato professor João Peninha. Para organizar também a fala, né, as questões da comunidade está aberta também a fazer as dúvidas e críticas, né, e elogios, para a gente formular essas perguntas nos próximos debates. Todo mundo já recebeu esse formulário no e-mail institucional. A consulta vai acontecer na próxima semana, nos dias 14 e 15, também em formato online. Todos receberão um link do dia de votação, vai acontecer das 9 às 21 horas. E todo o colégio eleitoral estará habilitado no dia da eleição para executar seu voto. Acho que é isso. Participem dos debates e toda a comunidade, uma boa sorte ao candidato, professor João. Obrigado. Obrigada, pessoal, que participou.
esse debate, então essa apresentação vai ficar gravada e disponível online. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.